Primeiro, quero agradecer aqui a presença de todos, né, que estão online, agradecer aqui o Juliano Costa Nobre, que vem a brilhantar aqui essa sequência de palestras que nós temos feito aqui na SEAG, né? Então, como vice-presidente da associação, como conselheiro do CREA São Paulo, né? Mais uma vez reforçando, né, que eu não consegui chegar a tempo aqui no meu destino, mas que eu estava em missão, digamos assim, pela engenharia, pela nossa área. Então, eu acho que é muito importante agradecer, né, a presença de todos aí, e hoje até facilita um pouco essa questão do online para que a gente possa ter um pouco de flexibilidade, né? Acaba onerando um pouco algumas coisas, né? Mas outras coisas a gente tem muitos ganhos. Então a gente tem que olhar o copo meio cheio. Eu sempre sou assim, viu, Juliano? A gente tem que olhar o copo meio cheio, né? O meio vazio. Vamos aproveitar essas oportunidades, né, para que a gente possa ter uma atuação bem bacana. Então, quero me posicionar aqui como anfitrião, né? E eu gostaria que o Juliano pudesse falar um pouco mais aí. Eu não sei, a gente está aí com o Ari no backstage também dando apoio. Eu não sei se o Juliano já vai começar a falar ou se a gente vai ver o institucional agora do CREA, né? Falando um pouco sobre o CREA nesse instante, tá? Mas queria agradecer a todos, em especial ao Juliano Costa Nobre, que veio enriquecer aqui o nosso evento, né? Esse evento dessa noite. E eu vou acompanhar com vocês aqui. Eu estou pertinho do meu destino, daqui a pouco eu vou acompanhar aqui com um pouco mais de tranquilidade, mas a gente faz questão de agradecer aqui, fazer essa entrada aqui. E, na verdade, o que a gente quer mesmo é participar agora com o seu conteúdo, aprender a divulgar a nossa profissão, o nosso trabalho através das mídias digitais. Tá ok? Alice, ajuda a gente para direcionar aqui qual que é o próximo passo? Oi, Ricardo, tudo bem? Pode dar seguimento na palestra e no final a gente põe o vídeo da SEAG e o vídeo institucional do CREA, sem problemas. Perfeito, fantástico aí, muito obrigado. Né? Agradecer a todos aí, já estou vendo aqui as interações, a gente vai ficar aqui online. Gente, aproveitem bastante esse conteúdo. E agora eu quero deixar a palavra com o Juliano. Juliano, está contigo. Bom, gostaria de agradecer aí a parceria que a gente já tem com a SEAG, sempre estamos fazendo algumas palestras, tá? Ao CREA também. E esse tema é um tema bem interessante. Recording in Eu vou progress. me apresentar também. Algumas pessoas aqui eu vi que já me conhecem, né? Eu sou o Juliano Costa Nobre, eu sou engenheiro, tenho 19 anos de experiência, tá? Eu sempre trabalhei em grandes obras, e aí vocês podem estar se perguntando, mas é um engenheiro? O que o engenheiro está fazendo em marketing, né? A faculdade, ela te ensina o cálculo, física, matemática, mas ela não te ensina a vender, né? E quando eu fundei a Costa Nobre, eu tive muito essa dificuldade de vender. Hoje a gente já está 7 anos no mercado, e agora a gente está focando bastante na questão do digital. A gente começou aqui com a pandemia, eu acredito que o mundo todo começou a focar no digital, tá? Eu vou botar a apresentação aqui. E por que eu entrei nisso, né? Às vezes você entra pela dor. Tá? Por que pela dor? O que aconteceu? A gente começou a divulgar os treinamentos, os nossos treinamentos. Vocês estão vendo a apresentação? Acho que ela vai começar aí daqui. Estou vendo por aqui. Ótimo, apareceu, né? Então, eu vou explicar um pouquinho como eu entrei nesse mundo do começar a estudar o marketing. Na pandemia eu estudei bastante isso, tá? Mas eu aprendi foi pela dor. O que acontecia? A gente ia divulgar algum treinamento e anunciava no Google Ads e eu contratava uma empresa. Eu não tinha retorno. Tinha treinamento que a gente gastava 6 mil na divulgação e não conseguia um aluno. Perfeito. E o pior é que, além de eu ter dor de cabeça, gastar dinheiro, eu tinha dor de cabeça, porque o telefone não parava de tocar. Tem vaga para tal função? Tem vaga para tal função? E aí eu falei, não, vou estudar. Quando eu comecei a estudar o Google Ads, eu vi que você consegue negativar as palavras. Então, o que acontecia? Eu contratava a empresa e a empresa não negativava. O que é negativar? Por exemplo, posso colocar aqui, custo de orçamento de obra para engenheiros. A pessoa que vai lá no Google, coloca vaga para engenheiro, emprego para engenheiro, vai aparecer o meu anúncio. Só que ele não vai comprar, ele está querendo
uma vaga, né, um emprego, ele está procurando emprego, ele não está procurando curso. E aí você consegue negativar no Google. E então eu vi que algumas coisas eu tinha que fazer por mim mesmo, né? Então, e aí nessa pandemia eu estudei bastante, foquei, foi quando o mundo parou e eu fiquei aí em casa mesmo, home office, estudando. Então esse treinamento é um pouco dessa experiência que eu tive na pandemia estudando marketing, né? E agora eu comecei a aplicar na empresa. Vocês vão ver que eu vou digitar algumas palavras aqui, como trabalhar com drone, e vocês vão ver o site da Costa Nobre na primeira página do Google. Isso a gente fez sem pagar um centavo para o Google. Tá? Isso a gente chama orgânico, tráfego orgânico, SEO. Eu vou explicar alguns itens, né, para você conseguir estar na primeira página do Google, divulgar, né? E também vou explicar outras formas de marketing. É uma palestra bem rápida, e no final a gente abre para treinamento, para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode interromper que a gente responde aqui, tá? Então, finalizando, queria agradecer ao pessoal da SEAG por mais essa parceria de confiança, tá? E vamos começar a nossa palestra. Tá? Aqui são meus contatos, caso alguém queira ter uma dúvida, tá? A gente vai começar também a dar consultoria nessa área de marketing, treinamento, eu estou terminando de elaborar um treinamento sobre essa palestra que eu vou dar hoje, tá? E ela é muito interessante, tá? Porque aquilo que eu estava falando no início, quando a gente está na faculdade, a escola, a faculdade, ela te ensina muito cálculo. Eu lembro quando eu fui estagiário, eu fiquei 3 anos de estágio na Alcoa, eu fiz Cefet, no Maranhão, Escola Técnica Federal, e fui estagiar na Alcoa, né, que se chama Alcoa Alumar. Eu lembro que o primeiro mês, que eu tinha que entregar um relatório no final do mês do que eu estava acompanhando, eu trabalhava na manutenção industrial, e eu fiz um relatório assim enorme de cálculos. Tudo que eu fazia, eu botava cálculo. Vamos fazer a manutenção do trafo, vamos megar, a gente fala megar. Né? E aí eu usava tudo cálculo para comprovar. Isso deu um trabalhão, eu fiquei uma semana. Quando eu entreguei lá para o meu orientador, o engenheiro da empresa que me acompanhava, ele falou, não, cara, eu quero uma coisa simples. Só vai lá e fala, acompanhei a troca do óleo do trafo. Acompanhei a manutenção na linha aérea, era somente isso, né? Mas eu estava pensando só em cálculo, né? Você sai pensando em cálculo, só que ela não te ensina a vender. E hoje, a quantidade que eu estudei, eu vejo que muitas empresas de engenharia, eles cometeram os mesmos erros que a gente estava cometendo na questão do digital. Tá? Então, esses aí são meus contatos, WhatsApp, Instagram, Costa Nobre Eng, quem quiser acompanhar a gente. Criamos um canal do YouTube ano passado, vamos começar a alimentar ele, tá? E tá meu e-mail. Né? Primeira coisa aqui que a gente começa, o que é marketing? Tá? O que é marketing? Marketing, aqui tem um estudioso muito conhecido da área que ele fala que é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de um público. Qual o objetivo? Identificar desejos e gerar valor. Resumindo para a gente, o que é marketing? É você vender o teu produto ou o teu serviço. O marketing, ele está muito forte na nossa cultura. Vocês têm uma ideia, o marketing ele consegue mudar hábitos alimentares. Vou te dar um exemplo. Na década de 80, a Noruega estava com muito salmão. Eles fizeram uma nova tecnologia, então começaram a produzir bastante salmão em cativeiro e começaram a vender para o mundo. E viram que o Japão estava com pouco peixe, mas uma demanda muito alta. Aí eles chegaram, bateram na porta do governo japonês, começaram a fazer o marketing para quê? O sushi e o sashimi de salmão. Ele não é japonês, ele é norueguês, para vocês terem uma ideia de como o marketing ele muda até a cultura. Hoje eu vou num restaurante de comida japonesa, o que eu mais como é sushi e sashimi de salmão, que não é comida típica japonesa. Eles começaram na década de 80, fizeram propaganda, o japonês achava estranho, porque lá eles tinham salmão, mas era um salmão que tinha muito parasita, você não comia aquilo cru, né, como se come hoje em dia. E começaram a fazer o marketing, hoje o Japão é o quê? Qual o restaurante japonês que você vai almoçar, jantar, que você não vai encontrar o salmão e o sushi, desculpa, o sashimi, né, de salmão, né?
virou uma coisa, tudo isso foi um marketing de transformação. Isso é muito interessante, essa questão do marketing. Depois que eu comecei a estudar, eu comecei a gostar bastante, né? Outro exemplo, na década de 30, a Coca-Cola começou uma campanha de marketing do Papai Noel, que até hoje é bem típico, no fim do ano. Papai Noel, um velhinho barrigudo, bochecha vermelha. Olha a cor do Papai Noel, a cor da Coca-Cola. Tá? É a cor da Coca-Cola. A Coca-Cola, com a campanha de marketing, ela mudou uma coisa cultural que o mundo cristão adotava. Qual era o Papai Noel do mundo cristão? Era um senhor magro, de roupa verde, que era o São Nicolau. Hoje é totalmente diferente. Se você olhar um senhor de idade, um velhinho, de roupa verde, magro, você nunca vai associar o Papai Noel. Mas a campanha de marketing da Coca-Cola, eles conseguiram mudar, né? E é bem típico, todo ano, fim de ano, tem uma super campanha da Coca-Cola. Então o marketing, ele vai mudando até a questão religiosa, né? Comemoração, a imagem do Papai Noel. Outro exemplo que eu posso citar aqui é o pai do governador de São Paulo, né, o Dória, que ele que mudou. Por exemplo, quando eu morava lá fora, o Dia dos Namorados, Valentine's Day, é em fevereiro. E aqui é em junho, né? Quem fez isso? Foi uma campanha de marketing que fizeram, eles viram que eles tinham uma venda muito boa em maio, mas não tinham tinham um espaço até o mês de agosto. E eles colocaram o mês de junho como o Dia dos Namorados. E o Brasil, eu acredito que seja o único país que comemora o Dia dos Namorados nessa data. Por quê? Uma campanha de marketing. Por que fizeram essa campanha? Para vender, né? Tinha uma lacuna, um gap entre o maio e agosto, e eles queriam colocar, né? Por que não adotaram em fevereiro? Fevereiro, acho que carnaval não pegaria muito bem. Então, o marketing, por que a gente tem que aprender? Para vender. Olha como era o Google na década de 80. Quem nunca... eu acredito que muitas pessoas aí são da minha época, né? E lembram da lista amarela, né? A lista amarela era o que você procurava. Você queria uma empresa, entupiu seu banheiro. Você ia na lista amarela e procurava a empresa, né? Tudo funcionava na lista amarela, né? As empresas anunciavam, como se fosse um Google, e aparecia na lista amarela. O mesmo cuidado você tem que ter quando você vai anunciar. Contar uma história aqui de uma empresa que faliu por causa da lista amarela. Por que ela faliu? Eles pagaram vamos chamar de postagem, né? Um espaço na lista amarela muito pequeno, anunciando o serviço deles. Só que na hora da impressão, esqueceram de colocar essa empresa. Tá? E no outro ano, para compensar, eles colocaram um anúncio enorme, né? Para compensar o cliente e não desapontá-lo e cativá-lo. Eles colocaram um anúncio enorme nas páginas amarelas. O que aconteceu? Essa empresa, isso acontece muito, tá, gente? Ela é uma cidade pequena, ela começou a ter uma demanda muito alta, só que ela não conseguia atender. E ela começou a se queimar na empresa, na cidade, e faliu. Então, quando você vai trabalhar com marketing, tá, você tem que ter muito esse cuidado com anúncios. Você tem que entender que você vai ter que atender aquela demanda. Tá? Hoje é a mesma coisa quando você está anunciando no Google. Tá? Se você não consegue atender aquela demanda, você vai tendo um nome sujo no mercado. Tá? Então, o Google, naquela época, que eram as páginas amarelas, ele conseguiu falir algumas empresas, né? Porque não se planejaram. Então, quando você for fazer uma campanha de marketing, você tem que se planejar e ver se consegue atender aquela demanda. Porque quando você faz, você tem um retorno. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, alguns retornos que eu tive um pouco mais na frente, de valores que eu investi no Google, de valores que eu consegui, né, ter o retorno. A gente vai conversar um pouco aqui. Tá? Então, com a pandemia, o mundo ficou mais digital. É igual o que o Ricardo estava falando agora, há pouco tempo, né? As coisas começaram. A SEAG foi uma das pioneiras a fazer as lives, né? Então, eu sou apaixonado por essa questão do digital. É muito bom. Eu tenho saudade do presencial, mas o digital é muito bom. Semana passada a gente deu um treinamento para o pessoal de Marília, né? E não precisei viajar para lá.
há 2 semanas atrás. E tinha gente do Brasil todo. Ontem eu dei um treinamento, estava dando um treinamento de orçamento de obras, e tinha gente do Amazonas. Eu acho isso formidável, né? O digital ele quebra a barreira. Eu já participei de palestras, tinha pessoal de Moçambique, Angola, né? Então ele vai quebrando a barreira da distância, né? O mundo fica pequeno com o digital. E o que aconteceu quando a pandemia deu um empurrão para o mundo ficar mais digital? O que aconteceu? As empresas têm que se adaptar. Então eu vou colocar alguns itens que a gente começou a adaptar aqui na Costa Nobre, né, para ver que eu acho fundamental que pelo menos básico para as empresas de engenharia seguir. Algumas coisas que a gente fez aqui. Então vou mostrar o passo a passo de alguns itens. Vamos lá. Tá. Hoje se fala muito no inbound marketing, né? O que seria isso? É igual essa mensagem aí, é um imã atraindo os clientes. Eu tenho um marketing aqui que eu acho muito chato. O que acontece aqui tem muito fornecedor que liga para a gente tem uma média de 20 a 30 fornecedores ligando, lojas de material de construção, lojas de materiais elétricos, lojas de vários tipos, pedindo para enviar um portfólio, para a gente cadastrar eles, né? Então a gente tem de 20 a 30. Por mês, a gente tem mais de 100 ligações. É muito chato. A empresa tem 7 anos e até hoje não fechamos com nenhum deles. Porque eu não estou procurando. Esse tipo de marketing ele tem que ser evitado. Porque o cliente não está procurando aquilo. E o inbound marketing, não. Ele chama, em vez do marketing, da empresa ir atrás do cliente, o inbound marketing não. Ele faz o contrário. O cliente vai atrás da empresa, igual esse imã aí. Então, hoje, o que a gente começou a adotar na pandemia, na Costa Nobre, foi o inbound marketing. O cliente vem até a gente. E aí eu vou explicar como a gente faz isso, tá? Como a gente faz isso. Exige algumas configurações, tá? Para você fazer isso, tá? Então, é muito importante isso. Hoje, as coisas mudaram. Vocês não podem ser igual essas fornecedores que ficam ligando para cá. A gente atende 100, no mínimo 100 ligações por mês, né? E se querem que a gente compre cabo, eletroduto. Então, é muito chato, né? Agora, ele tem que chegar na hora que eu estou precisando. Aí eu consigo comprar. Então, eu acredito que esse marketing, a empresa está gastando tempo, ela está irritando o cliente e está gastando dinheiro, né? Então, hoje nós vamos focar nesse marketing que é, vamos dizer, um novo tipo de marketing, o inbound marketing, tá? Então, a ideia é o cliente ir atrás de você. Tem 2 tipos de marketing que a gente fala aqui, né? Tem o pago, que a gente está associado ao Google Ads, um dos, né? Tem o Facebook, tem o Instagram e tem o orgânico que a gente fala SEO. Tá? A gente vai falar um pouquinho desses 2 agora, tá? A empresa pode optar pelos 2, ou pode fazer um e pode fazer o outro. Qual a diferença dos 2? O pago, né? Você tem um retorno muito rápido, tá? Você tem um retorno muito rápido. Pagou, eu tenho um amigo meu que anuncia no Google, ele diz, é mágica, eu pago e o telefone não para de tocar, quando você configura certo. Não é aquele caso dos treinamentos que eu tentava vender pelo Google, o telefone tocava pedindo emprego porque a configuração estava errada. Você configurou certo, o cliente chega até você, é um inbound marketing, ele está procurando, encontrou você e ele vai ligar com interesse de fazer um orçamento. Tá? Então, o pago, a diferença é essa, o pago é muito rápido. Você pagou, você já tem um retorno. O orgânico, que é o que a gente está trabalhando hoje aqui na Costa Nobre, a gente faz muito pouco pago e está focando muito no orgânico. Ele é mais lento, né? Ele demora 3 meses, 6 meses, mas ele acontece e depois ele é gratuito. Tá? Eu vou mostrar algumas páginas do site que ficou em primeiro lugar do Google e demorou 3 meses. Tá? Ele não é imediato. Tá? Hoje a gente tem como meta, nós estamos com um projeto, eu contratei algumas pessoas para ajudar, que antes eu estava fazendo isso tudo só. Sempre fazia depois do expediente, à noite, era, digamos, meu passatempo. Mas agora a gente tem um departamento e a ideia é focar no orgânico.
Porque um dos motivos também de eu ter começado a estudar marketing, antes da pandemia, a gente tinha um acesso no site de 2.000 pessoas no orgânico por mês. Quando chegou a pandemia, eu tive uma ideia de fazer uma parte de treinamentos online. Nossos treinamentos eram presenciais, focar no online e colocar uma plataforma. O programador, ele convenceu a mudar, só que quando ele mudou, ele deletou tudo que a gente tinha feito do orgânico. Então, a gente tinha de 2.000 a 4.000 visitas no nosso site por mês, a gente passou a ter 70. Então, a gente teve, olha a diferença, 70. E aí eu fiquei muito chateado, falei, não, agora eu vou estudar. E aí comecei a estudar WordPress, site, SEO. Né? Agora, quando eu comecei a estudar, a gente já tem aqui quase 500. É um sistema lento, tá? Quem for te falar que você vai conseguir isso em uma semana, ele vai estar mentindo. Então, peguei o site com 700, hoje ele já tem 500, eu vou mostrar para vocês sites que conseguem medir isso, para vocês terem uma ideia, medir o de vocês, o do concorrente, tá? Existem plataformas que fazem isso, dão uma nota para o teu site, vê as modificações que o teu site tem que fazer, até o teu concorrente, ele aponta os erros do teu concorrente, tá? Isso é muito interessante. Tá? Então, como eu falei, o tráfego pago, você pode focar no Google Ads. Tá? Isso vai depender muito do teu cliente, né? Tem cliente que você vai conseguir captar no Google Ads. Tem outros que você vai conseguir no Face. Tem um tipo de cliente que é no Instagram. Tem outros que é no LinkedIn. Então, esses daí vocês podem fazer o orgânico e o pago. Vou explicar um pouco o pago. Então, você tem que ver primeiro o perfil do teu cliente. Quem é que você quer chegar? Né? Para quem você quer vender? A idade, posição social, né? Questão econômica. E aí você começa... E aí, como é que eu vou saber qual que vende mais no meu cliente? É testando, pessoal. É igual quando a gente fazia manutenção na Alcoa, quando eu era estagiário. Você pega lá e testa. Ligou o multímetro, a corrente passou aqui, está funcionando esse equipamento. Ali, não passou, alguma coisa está queimada, vamos ver onde está. Então é testando. Aí você anuncia um pouco no Google, no Face, no Instagram e no LinkedIn. Aí você começa a ver o resultado. No Face, eu tive 10 clientes, no Google Ads, eu tive 50. Então, acredito que é melhor no Google Ads. E é bem interessante essa questão de teste, porque quando você faz a arte, o desenho, tudo, até a cor influencia. Tem coisa que a gente publica aqui da cor de gama azul e que não tem um retorno tão grande. Depois a gente faz a publicação numa cor verde e aí já tem um retorno 5 vezes maior. E aí você tem que ver hora, qual o dia. Então, isso tudo você descobre testando. Eu postei hoje no Instagram às 11 horas da terça-feira. Tive um retorno muito bom. Aí postei depois, quinta-feira, às 3 horas. Tive um retorno 4 vezes. Então, tudo isso são as variáveis que você tem que analisar. E como você descobre? Testando. Tá? O Google Ads. Pra vocês terem uma ideia, né? O Google, ele divulga o seu relatório todo ano do impacto econômico. No Brasil, em 2020, ele faz uma estimativa, né, que os anunciantes deles movimentaram 67 bilhões de reais, é quase 1% do PIB do Brasil. É muita coisa, tá, pessoal? Então, segundo os dados do Google, foram 67 bilhões. Esse ano foi 30% maior do que o ano passado. Por quê? Pandemia. Pandemia, as empresas começaram a focar no digital. E o Google cresceu muito no digital. Muitos anunciantes. Vocês terem uma ideia, são 207 mil empresas que anunciam no Google. São muitas empresas, né? O Google, ele tem, você tem uma ideia, no mundo, 30% das receitas de publicidade no mundo, né, ficam com o Google. Isso, inclusive, é interessante porque ele concorre, muitas pessoas nunca pensaram nisso, mas ele concorre com
com a televisão, com a Globo, Bandeirante. Ele tira o cliente desses meios de publicidade. Por quê? Quando você joga no Google, a pessoa está procurando. Por exemplo, eu estou aqui num condomínio, a gente vai fazer impermeabilização, tem que procurar empresas que vão fazer. Eu vou lá no Google e coto os orçamentos. Quando você anuncia na televisão, muitas pessoas que não vão comprar aquela marca, eles vão ouvir, você vai estar pagando para elas. Então, o Google, você seleciona tudo. O meu produto é só mulheres que compram. Então, você seleciona lá que somente as mulheres vão ver o seu anúncio. Meu produto é acima das pessoas de 65 anos. Aí você anuncia lá que somente as pessoas de 65 anos vão ver o seu produto. É uma coisa formidável. Você faz uma configuração direita no Google, você tem resultado. Tá? E aí o teu produto é de alto padrão. Somente o pessoal com uma renda acima de X reais vai ver o meu anúncio. E aí, somente o que você selecionar é o que vai acontecer. Tá? É bem interessante isso. Funciona muito. Tá? A primeira vez que eu anunciei no Google, eu mesmo, configurando, eu apanhava muito com as empresas que eu contratava. Joguei muito dinheiro no lixo. E você perde dinheiro mesmo se você não configura correto. Eu investi, eu me lembro, há uns 3 anos atrás, 4 anos, eu investi R$800. Aí eu fiz alguns orçamentos e fechei uma obra de 150 mil. Depois entrou uns aditivos, a obra terminou em 200 e poucos mil, e depois o cliente me chamou, fiz mais coisas, e esse cliente já está com a gente há 4 anos. Tá? Então, olha só, tá? Eu investi R$800 e tive um retorno de 200 e tantos mil. Tá? Aí eu posso te falar assim, você pode estar perguntando, e se eu investir, vou ter isso? Não sei, você vai ter que testar. Se você configura correto, eu acredito que você tenha. Agora, para você fechar, vai depender muito como você escreve o orçamento, como você atende o cliente, né? E como está o teu preço. Então, tem outras variáveis também. Então, eu anunciei no Google, tive vários retornos, orçamentos, eu me lembro que esse foi o que marcou mais. Tá? O Google tem um relatório que ele diz que a cada R$5,75 que você... cada empreendedor que investe a cada R$1, ele tem de 5,75 a 12,50 reais de retorno. Agora, esse estudo é muito relativo, depende do serviço que você vende. Né? Por exemplo, pode ser que eu tenha sorte no meu primeiro anúncio, fechei uma obra boa, um cliente muito bom, a gente está com ele há 4 anos, sempre estamos sempre está cotando com a gente, sempre fechamos alguma coisa. Então, assim, se você não está anunciando no Google, você está ficando para trás dos seus concorrentes. Tá? Eu vejo muitas empresas de engenharia que são boas, mas elas sempre estão esperando o QI, quem indica. Eu fiz uma obra boa ali, o cliente gostou, e eu tenho muitos amigos meus que estão na área, né? São bons profissionais tecnicamente, mas eles ficam nessa, esperando o telefone tocar. Você tem que fazer a ação para o telefone tocar, senão ele não vai tocar. Tá, pessoal? Vamos falar aqui, o brasileiro, vocês terem ideia, o Brasil é o segundo país que fica mais tempo no Instagram. A gente só perde das Filipinas. Ó, as Filipinas fica 241 minutos e a gente 225, tá pau a pau, por dia. Isso daria o quê? Olha só, a gente fica quase 4 horas por dia. A média do brasileiro nas redes sociais, 4 horas por dia. Tá? Vocês terem uma ideia, o Instagram é do Face, né? Ele encerrou o primeiro trimestre desse ano com uma receita de 26,17 bilhões de dólares. Por causa da pandemia, eles tiveram um crescimento muito grande. Qual a diferença de eu anunciar no Google e eu anunciar no Instagram, no Face, nas redes sociais? O Google, o cliente está te procurando. Tá? Por exemplo, eu como do conselho do condomínio, eu quero uma empresa para fazer uma pintura, impermeabilização, eu vou lá no Google e digito. Na rede social, não. Você configura o perfil da pessoa, eu quero vender um curso para engenheiro tal, assim, que é recém-formado. Vou lá, configuro, e esse curso vai aparecer. Né? Pode ser que a pessoa se interesse.
né? Pode ser que não compre, mas nas redes sociais a pessoa não está procurando. O anúncio vai aparecer de acordo com o perfil que você configurar, né? Então você vai fazer um consumidor consumir um produto que às vezes não está na mente dele. Tá? Mas aí você vai fazer uma forma de apresentação que vai chamar a atenção dele e vai dar confiança para ele comprar. Né? A diferença dos anúncios é esse, né? Tem um orgânico das redes sociais. Qual o problema do orgânico nas redes sociais hoje? Tá? O Instagram, ele limitou. Então, você faz uma postagem no teu Instagram, mais ou menos 2% dos teus seguidores vão ver aquela postagem. Por que ele limitou? Porque ele quer que você entre pagando, né? Tinha muitas pessoas, influenciadores, lucrando, andando de avião. A gente sabe que tem alguns influenciadores na época que Manaus estava faltando oxigênio, vários influenciadores das redes sociais se juntaram, pegaram um avião, né, do Wilson, acho que é Wilson, o cearense lá, e enviaram para Manaus. Eu acho um ato muito, muito bom. Então, todos esses influenciadores tiveram retorno nas redes sociais, né? Então, eles estavam competindo, entre aspas, com o Instagram. Então, as redes sociais, eles diminuíram muito. Então, a gente tem aqui seguidores na Costa Nova, mas as nossas postagens é só 2%. Agora, se eu pagar, eu vou ter um alcance muito alto. O tráfego orgânico, que é o que a gente está fazendo aqui. O que é o tráfego orgânico? É um grupo de visitas a um site recebidas de forma espontânea, ou seja, sem usar anúncios pagos ou e-mail. Normalmente, esse tipo de tráfego chega a um site após uma pesquisa. Você vai no Google, digita uma palavra-chave, você configura o teu site, a tua página, aquela palavra-chave. Se você configurar direito, você vai aparecer na primeira página. Querem fazer um teste aí? Vamos colocar no Google. Vou entrar aqui no Google. Como trabalhar com drone? Vamos chegar aqui, abrir o Google. Esses primeiros são os pagos, né? É o Google Ads, são as pessoas que pagaram, as empresas, né? E aqui está a Costa Nobre. Ó. O que eu fiz para aparecer no Google? Pessoal, eu configurei essa página direito. O Google, eu vou explicar depois o algoritmo do Google para vocês entenderem como vocês têm que fazer para aparecer na primeira página. Então, você vem aqui, ó, o que eu fiz? Eu escrevi uma matéria. Né? Escrevi aqui no blog. É muito importante que vocês tenham um blog. O Google, ele gosta que você alimente. Né? Assim como o Instagram gosta que você poste fique postando diretamente todos os dias, o Google ele gosta que o seu site alimente com informações. Né? Uma coisa também que eu não gosto muito das redes sociais é que o Instagram, ele bota para vencer tua postagem depois de um dia. Tua postagem só dura um dia. Depois o algoritmo dele joga lá embaixo. Você não aparece mais. Porque ele quer que você fique postando o tempo todo. Né? E isso envolve gasto de tempo, né? Isso envolve dinheiro também, né? Então, por que eu fiquei aqui na primeira página? Eu fiz uma matéria no blog da empresa. Eu mesmo escrevi, coloquei uma foto e fiz a configuração que ele pede. Essa configuração, ela não é a coisa mais difícil, ela é um pouco chatinha. É como a configuração de uma monografia. Quando a gente está definindo a monografia na faculdade, você tem que usar o parágrafo. Se vocês observarem aqui tem um espaço maior. Se você junta tudo sem um espaço maior, o Google ele te penaliza, ele acha que aquilo visualmente para o usuário não é muito aceito, e aí ele não vai te dar alguns pontos. Tá? Então eu fiz esse título aqui, eu configurei, eu pesquisei, existem sites que pesquisam quais são as palavras mais fáceis, chaves, para você hackear na primeira página. Tem um site, o site já te mostra, ó, essa aqui é mais difícil, essa aqui você vai demorar 1 ano. Então, isso aqui, eu acho que demorou uns 4 meses para a gente ficar na primeira página. Tá? Fiz uma configuração toda certa, como ele pede. Dentro do WordPress, você tem que fazer uma configuração também. Tá? Você tem que fazer uma configuração lá para ele aceitar, porque aqui o Google ele não vai entender muito.
tá? Ou você configura no código, né, do HTML, que é um pouquinho mais chato, você tem que entender um pouco de HTML, ou você instala um plugin no WordPress, como o Yoast, e configura lá. Então eu configurei e apareceu aqui. Se você olhar aqui a próxima palavra, né, tinta que reduz a temperatura. Vamos jogar aqui. Vamos no Google. Tinta que reduz a temperatura. Esses aqui são os primeiros, que são pagos, né? Ó. Como é que eu sei que é pago? Aqui está dizendo, anúncio. O Google Ads, a empresa pagou. Aí você vem aqui e você vai ver a Costa Nobre aqui. Né? Isso aqui é um site do fabricante, a Leroy, que é um site muito forte, né? Aqui ele coloca aqui o domínio, né? A autoridade de domínio da Leroy, é 72, o meu que eu comecei agora da Costa Nobre é 8. A gente está aprendendo ainda, mas conseguimos focar na primeira página. Isso aqui, em dias de calor, o telefone não para de tocar. Sempre tem gente querendo pintar um telhado. Indústrias do interior de São Paulo ligam bastante também para a gente. O que eu fiz aqui? Vamos olhar. O mesmo sistema. Eu escrevi uma matéria no blog, tá? E fiz a configuração de acordo com o Google pede, tá? Aí essa configuração, e pesquisei as palavras-chave, tá? A gente chama no marketing cauda longa. O que seria isso aí? Por exemplo, aqui, quando você vai pesquisar, eu coloquei tinta que reduz a temperatura. Eu coloquei tinta que reduz a temperatura. Então é uma palavra um pouco longa. Elas são mais fáceis de ranquear. Tá? Então tudo isso você pesquisa. Tá? E aí, isso aqui é o inbound marketing. Porque o cliente, ele vai até mim. Tá? Me lembro que estava uma onda de calor. Esses dias aí, um cliente de uma indústria do interior de São Paulo ligou. Ele jogou lá como reduzir a temperatura. Ele jogou mais ou menos essa palavra aqui. Né? E encontrou a Costa Nobre e ligou. Quanto eu gastei para o Google? Nada. O que eu gastei? Gastei tempo. Tempo para escrever essa matéria, tempo para aprender a configuração. Ela é um pouco chata para você aprender, mas depois que você aprende, é igual andar de bicicleta. Né? Aí pronto. Né? Você não vai desaprender mais. Tá? Explicar um pouquinho como o Google funciona. Vocês aí, acredito o pessoal da minha idade aí, eu quando comecei a navegar na internet, foi na faculdade na década de 90, 98 mais ou menos, eu comecei a navegar, minha faculdade lá, o Cefet colocou os computadores, laboratório, eu comecei a usar lá, na época do discado, né? Lá não, a faculdade tinha uma estrutura maior, em casa a gente usava o discado, que ficava até esperando da meia-noite, no fim de semana, né, para usar, na sexta, eu acho que era na sexta. Então, quando eu fazia as pesquisas, na época era o Alta Vista, que era quando você queria uma coisa mais profunda, de faculdade, né? E tinha o KD. O Google todos engoliram. Como é que o Google conseguiu isso, pessoal? O algoritmo dele, o que o Google começou? O Google ele começou, você tem ideia, quando eu pesquisava nesses sites, era engraçado que tinha uns que davam por ordem alfabética do site. Por exemplo, Costa Nobre, se você tinha uma empresa com A, você ficaria com certeza nas primeiras, né? Se tua empresa fosse X, você ficaria nas últimas. Por exemplo, o cara teria que olhar 10 mil páginas para chegar até você. Não sei se vocês lembram disso, era a ordem alfabética. Aí o Google teve uma sacada muito boa. Ele começou na faculdade, né? Com artigos. E quando você faz uma monografia, um TCC, uma tese, o que você tem que fazer? Linkar. Né? Eu não posso dizer aqui o que é marketing com as minhas palavras. Eu tenho sempre, quando eu vou dar falar algum conceito, eu tenho que linkar a um livro que já deu aquele conceito. Então, o Google ele começou com isso. Então, o site que tem mais links, é mais linkado, ele tem mais relevância. Relevância significa o quê? Eu vou te botar na primeira página. Os que não tem linkado, ele olha como um site que não tem relevância e vou te botar na última página. Isso é muito interessante porque ficou democrático.
Tá? Por exemplo, se você olhar aqui as empresas que eu concorri aqui, para ficar na primeira página, são empresas com uma estrutura muito maior do que a Costa Nobre, né? Ó, essas aqui que eu consegui ganhar são indústrias pesadas, né? Só que não conseguiram configurar direito. Então isso é muito interessante porque deixou democrático, né? E aí qual o segredo para você teu site ser relevante? Você ser linkado, tá? Por exemplo, escrevi um artigo que um site gostou e eles entraram em contato, pediram para linkar e linkaram. Tá? Então, isso chama backlink. Quanto mais backlinks você tem, mais teu site tem possibilidade de ficar na primeira página. Hoje a gente tem 400 e pouco. É pouco, são poucos, né? Se você pega uma Leroy tem não sei quantos mil, tá? Backlinks. Então, assim, uma dica muito boa, para você ter relevância, são mais de 300 itens que o Google olha, né? E sempre muda isso. Por exemplo, você vai botar uma foto, você tem que botar o nome da foto. Por que você tem que botar? O Google ele sempre se preocupa com o usuário dele, né? Então, pessoas com deficiência visual, elas navegam com um aplicativo que vai falando. Você passa aqui na foto, você vai passando aqui, o aplicativo vai falando, essa foto é isso, isso, isso. Então, quando você vai subir uma foto, você tem que botar uma descrição da foto, que aí o Google já te dá pontos positivos, né? Por exemplo, você vai botar uma foto muito pesada, o usuário vai demorar a carregar o site, e a gente sabe que ninguém tem paciência, né? Quem nunca fechou um site que demorou aí uns 8 segundos para carregar, você sem paciência pegou e fechou, né? O usuário não gosta. Então, se o usuário não gosta, o Google também penaliza. Então, você vai botar uma foto, você tem que botar essa foto leve, tá? Perde um pouco da qualidade, mas coloca ela leve, senão você vai ser punido, né? Então, são vários segredinhos que eu comecei a estudar e aplicar, né? Eu separei 3 aqui. Me permite, professor? Oi, pode interromper. Não, legal. Eu queria só fazer uma observação, porque é muito bacana, né, essa questão que você está dizendo. Inclusive, eu vou ser um pouquinho mais detalhista porque é a minha área, então eu vou aproveitar aqui, né, para dizer, quando você hospeda um site, muitas vezes em sites internacionais, em data centers internacionais, nuvens fora do Brasil, você perde um pouquinho, alguns milissegundos nessa abertura, Isso. né? É claro que você contratar serviço de data center no Brasil, por motivos óbvios, né? Custo da energia elétrica, impostos e tudo mais, acaba sendo um pouco mais caro, né? Mas você tem ganho nessa questão também de abertura de página, né? Então, aqui pegando no detalhe da questão que você está dizendo e linkando com a minha área, que é TI e telecomunicações, né? Eu acho que vale a pena esse comentário também. Então, às vezes, se a pessoa ela está muito focada nesse desempenho que você está hoje aqui compartilhando com a gente e tudo mais, ela vai ter que ter vários custos, né? Você citou vários de tempo e tudo mais, né? E quem sabe pode acrescentar um custo de uma hospedagem nacional para poder ter um pouco mais de desempenho nessa abertura e somar pontinhos lá nessa matemática aí. Não, muito bom você ter comentado. Além da hospedagem que você tem que ter, você tem que escolher um plano bom. Tem planos que tem um limite porque você divide, vamos dizer, esse espaço, né? Uma linguagem mais fácil, né? Você divide esse espaço com outras empresas. E aí, por exemplo, tem uns que você só aceita até 2.000, 3.000 pessoas visitas, né? Então você tem que escolher um plano bom, tá? Porque senão teu site vai estar lento porque está dividindo com várias outras empresas, né? Então tudo isso o Google analisa, tá? E se você consegue, você fica na primeira página. Hoje a meta nossa, tá? A gente está, como eu falei, a gente voltou outra vez do zero com 70, a gente já está com quase 500, a meta até o final do ano é chegar a 2.000 e poucos visitas por mês, e até o próximo ano, na metade, 20.000. Tá? Hoje essa meta. Quem estava fazendo isso era eu sozinho, mas agora a gente contratou uma equipe e a coisa está andando mais rápido, tá?
Mas se você for pegar, por exemplo, 2.000, a gente tinha 4.000 visitas, 2 a 4.000 visitas antes de deletarem tudo do nosso site. Se você multiplicar por, vamos botar 5, porque o Google Ads você paga por clique. Aí, dependendo da palavra que você escolhe, é R$1, 2, 3, 4, 5. A pessoa entra no teu site que você paga para o Google. Então, se você paga R$5, 4.000 é R$20.000, né? Se eu fosse para ter 4.000 visitas como antes a gente tinha, a gente ia gastar R$20.000 por mês. E aí, a gente não gastava nada, só o tempo para produzir, né? E procurar os backlinks, né? A gente monta, então tem sites que aceitam matéria, a gente escreve a matéria, o site publica os usuários e aí linka a gente. E aí o Google fala, ó, a gente fechou uma parceria com o Crédito Pernambuco. Se você jogar aí Costa Nova, vai estar linkado no nosso site. E quanto mais o site tem relevância, mais pontos você ganha. Por exemplo, você faz com um site que a nota é 1, e o outro site que a nota é 90. O Google vai dar mais pontos se você fechar com 90. É bem interessante isso. Se você entender o algoritmo, você consegue... eu separei só 3, né? A ideia nossa é colocar todos os nossos serviços na primeira página. Né? Sem... Você coloca aqui, essa matéria eu escrevi. Ó, nós estamos aqui em primeiro. Né? Na primeira página. Quantas pessoas vão para a segunda página? 8%. Tá? O Google fez uma pesquisa, 8% das pessoas seguem para a segunda página. 92% termina a pesquisa aqui. Tá? Então, ó, a gente está bem ranqueado. O que eu fiz? Mesmo sistema. Eu procurei uma palavra-chave que não era muito concorrida, né? E aí eu consegui colocar a página em primeiro lugar. Fiz uma matéria super simples, né? Coloquei uma foto, aqui nessa foto eu escrevi o nome, né? Uma pessoa que tem deficiência visual, ela vai ver que é um homem que está fazendo a demolição com martelete, usando EPI, né? Coloquei aqui as tabelas e os espaços. Pronto. Né? Como ele também olha a quantidade de minutos que a pessoa fica na tua página. E isso também olha. Você escreve uma matéria, que o cara entra lá em 10 segundos, 5 segundos, ele já fecha a página, você não vai ficar na primeira página. Então você tem que prender o usuário do Google até o último segundo. Então se ele vir aqui, por exemplo, essa página, a gente tem aí, se não me engano, 3 minutos e pouco. Tá? A gente tem uns sistemas que a gente consegue ver. Né? No curso que eu estou formando, eu vou explicar passo a passo. Tem sites que você faz o cadastro e você vê até onde o usuário vai, o que ele clica, o que ele parou. Isso é muito bom quando você está querendo vender alguma coisa. Né? Então, às vezes a pessoa está com dificuldade de encontrar onde comprar, onde clicar para comprar, e aí você acompanha. Tá? Então é muito simples, pessoal. Isso aqui não gastamos um centavo. O que eu ganho com isso? Ó, o da tinta eu já fiz orçamentos. E da demolição? A gente dá um treinamento de orçamento de obras. A gente é uma empresa de engenharia. A gente dá consultoria também para empresas de engenharia. Então, isso dá visibilidade e possivelmente um cliente. Né? O que mais, assim, no verão, o que mais toca aqui é o da pintura. É impressionante. O interior de São Paulo, eles ligam bastante. Sempre quando está quente, quando o verão é daqueles mesmo de passar dos 40 graus, o telefone daqui não para de tocar. Tá? Então é muito simples, pessoal. Gasta tempo para fazer isso. Tá? É um tempo aí, eu estou já há um bom tempo que eu fiquei estudando e agora eu comecei a executar. Tá? Outro item aqui que eu vou mostrar para vocês, vou dar uma aceleradinha para não ficar muito longa essa palestra, tá? É o YouTube. YouTube, só para vocês terem uma ideia, mais de 500 mil canais transmitiram lives pela primeira vez em 2020. Por quê? Por causa da pandemia. A gente não tinha canal do YouTube, criamos agora, quem quiser seguir aí, ó, Costa Nobre Engenharia, tá? E a gente vai começar a alimentar o YouTube. Tá? É o mesmo sistema. Olha só, eu postei, tem 2 semanas ou 3, esse vídeo aqui. A gente está, ó, cadastro de perito na Justiça do Trabalho. Vamos aqui no YouTube.
Ó, estamos em segundo lugar, né? Aí você fala, a gente publicou esses dias, tem 57 visualizações, mas a gente está em segundo. A gente está na frente desse que tem 7.000 e poucas visualizações. A gente perdeu para esse aqui. Como é que a gente conseguiu isso? Mesmo sistema. O YouTube pertence ao Google. Então, palavras-chave, tem que ter todo digamos, um passo a passo e a gente consegue hackear. A maioria do que a gente está postando, a gente está aí primeiro, segundo, terceiro, tá? Agora, a visualização, ela leva tempo para você aumentar, tá? Ela leva tempo. Por exemplo, agora, hoje, aqui pelo nosso site, eu acho que a gente não tem nem 100 pessoas cadastradas. Então, esse site aqui, ele já tem muito mais, né? Ele tem 2.000 e tantos assinantes. Então, quando ele publica uma coisa, ele tem uma visualização muito mais rápida do que a minha. A minha aqui a gente criou 85. Esse canal eu criei ano passado, mas praticamente não usei, e agora, de 4 semanas para cá, eu comecei a trabalhar na configuração e arrumar o canal do YouTube. Lá a gente vai criar as playlists e vai postar informações, né? O inbound marketing é isso, é postar informação. Esse daqui eu postei há 3 semanas, eu já fechei um treinamento. A gente dá treinamento de perícia, né? Então eu já fechei com uma associação um treinamento e eu acredito que foi aqui. Eles me falaram que viram meu nome no YouTube, né? Acredito que foi aí que eles viram. Foram no YouTube e procuraram lá, palestra de perícia, alguma coisa, aula de perícia, e encontraram as palavras-chave que eu coloquei, né? Então, assim, você consegue fechar. Eu não fiquei ligando em porta para o cliente veio até mim. Isso é inbound marketing. É isso que tem que se fazer hoje, para você não ficar atrás do seu concorrente. Coisas que eu vejo que são muito básicas, tá, pessoal? Mas é muito importante. Todo site tem que ter um WhatsApp, tá? Hoje, a gente recebe mais mensagens, ligações por WhatsApp do que no telefone da empresa. É impressionante. Eu acho que o WhatsApp hoje é 75%. Cliente novo, cliente antigo, vocês têm que ter um WhatsApp no site para captar os novos clientes, tá? Então, é muito importante que o teu site fique aqui, ó. Igual o nosso da Costa Nova. Eu vou mostrar aqui, né? Tem um WhatsApp aqui, que a pessoa consegue falar, né? Então, é muito importante isso. Se você não tem, você tem que colocar no teu site. Outra coisa, atualização do WordPress. O teu site, acredito que a maioria dos sites aqui é o WordPress. Tá? Então você tem que atualizar, por quê? Segurança, pessoal. Segurança, seu site vai ser invadido. Tá? E se seu site vai ficar fora do ar, o seu site pode passar vírus para os clientes, se for invadido, para quem acessar, então sempre tem que atualizar o WordPress. Eu vejo muitas empresas de engenharia não atualizam. Você tem que atualizar. Se não atualizar, você vai ter dor de cabeça. Outra coisa que eu vejo, hoje em dia as redes sociais funcionam muito. A gente está vendendo treinamento, sempre vão procurar na rede social o teu treinamento, a tua empresa. Então, você tem que linkar no teu site de engenharia, que está vendendo teu serviço, as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, né? E uma coisa muito importante que a gente fez agora, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, a multa é alta. Então, o que significa isso? Que você tem que ter a política, igual está aqui, ó. A gente fez, eu fiz há poucos dias isso, acho que tem um mês que ela, mais ou menos, começou a entrar em vigor, e aí você tem que ter a política, tá? Aí a pessoa clica aqui, ela vai para a página, ela quer ver aqui o que tem mais, ela clica aqui em ler, ela vai abrir uma página, ela pode ver as configurações. Então, é muito importante o teu site ter isso aqui, tá? Então, esses 4 itens, eles não podem faltar. Tá? Eu mesmo, quando eu estou fazendo orçamento e o site não tem o WhatsApp, eu nem ligo. Esses dias eu estava fazendo orçamento aqui, chamando empresa para o condomínio que eu moro, que eu sou do conselho, eu vi uns 3, 4, eu abro, vejo um anúncio e fecho.
É muito prático. Eu já faço a mensagem e envio para 4 empresas, 3, 4, a mesma mensagem, eles respondem, marcam o dia e pronto. Não precisa ficar ligando, né? É muito mais rápido. Então, se você não tiver o WhatsApp, você está perdendo. Pessoal, a palestra é 1 hora, tá? E a gente deixa aberto agora para as perguntas. Tá? Então, assim, é muito importante vocês analisarem esses itens se vocês quiserem captar clientes, tá? O mundo digital, ele vai crescendo cada dia mais. Mesmo depois da pandemia, tá? Ele vai crescer. Eu estou montando um treinamento só focado nisso, que eu acho muito interessante, tá? Nesse treinamento, eu vou ensinar a usar isso aqui. Isso aqui é muito importante, pessoal. Tá? É um site que ele te dá tudo de mão beijada. É aqui nesse site que eu pego quais são as palavras-chave que eu consigo ranquear. Aqui ele diz aqui que foram 468 visitas no último mês. Se eu fosse pagar isso, custaria quase $40, aí eu acho que uns 200 e poucos reais, né? E aqui ele diz quantos backlinks eu tenho, 466. Aqui ele vai me dar a nota do SEO, eu estou configurando o site, então minha nota é 9, tá? Eu tenho que configurar mais coisas para virar 100. O que é essa nota? Quero melhorar a pontuação, vamos aqui, ó. Esse site é muito interessante, cara, muito bom, tá? Obsugesta. Eu recomendo vocês assinarem isso aqui. Olha só, ele vai me dizer, ele está dizendo aqui que meu site tem 374 erros, problemas que o Google desqualifica. Tá? Eu estou resolvendo isso aqui aos poucos. Teve fim de semana passado, eu fiquei 2 dias só focado nisso. Tá? Aqui ele está dizendo que tem 90 páginas sem o H1. Aí eu entro aqui, ele vai me mostrar quem são essas páginas. Ó. Aqui eu tenho que escrever o H1. Tá? Eu entro lá no WordPress e escrevo. O H1 é o título principal. É o título que o robô do Google vai ver do que se trata o teu site. Tá? Você tem ideia, eu estava aí com, acho, quase 400 páginas. Quando o programador fez, ele não colocou. Né? Aí eu tô indo aos poucos. Né? De 400 eu já reduzi para 97. Esse fim de semana eu vou focar mais, a ideia é ficar com a nota 95. Então aqui ele vai te dar tudo de mão beijada. No nosso treinamento que eu estou preparando, eu vou ensinar item a item, abrir item por item. Por exemplo, 2 páginas com little tags duplicadas. Aqui ele vai me falar, e no treinamento você vai entrar aqui e vai ver o que você tem que fazer. Aqui ele mostra a página. Ó. Vamos abrir aqui. Então essa página eu tenho 2 explicações iguais para o mesmo tipo de página. Aí o Google não aceita, porque tua página não pode ter, digamos, a mesma palavra-chave que você usa numa página e na outra do teu site. Tem que ser sempre diferente, porque vai dar conflito para o robô. Então aqui eu vou arrumando. É esse aqui que que me orienta, tá? Aqui ele até diz o nível de dificuldade. A maioria disso aqui é um nível muito básico, tá? 1 hora de aula de WordPress, você começa a entender isso aqui. Tá? Agora, é trabalhoso. Eu estava aqui com 400 e pouco, né? E reduzir isso aqui é um trabalho braçal. Você vai, entra, página, vai no WordPress. Então, é assim, aqui ele me dá dos meus concorrentes, né? A pontuação. Né? Por exemplo, eu entro aqui e eu vejo que tem um concorrente que tem muitos backlinks de um site. Aí eu entrei no site e eu vi que eles aceitam qualquer matéria técnica, né, de boa qualidade. Aí eu já entro em contato com o site e envio algumas matérias. Aí o site faz a postagem e dá uma linkada para o meu site. É assim que você vai aumentando a relevância. Tá? É um trabalho que demora. Oi. Eu queria contribuir aqui, porque até eu estou achando interessante pelo seguinte. Você está dizendo que na sua empresa, né, você mesmo está fazendo e tudo mais. E, na verdade, isso acaba sendo mais ou menos o que eu identifiquei. É muito parecido com o que você está dizendo, né? Por quê? Porque na minha empresa também eu já tentei contratar uma série de vezes, né? Empresas que fazem site, que fazem mídias sociais e tudo mais. E uma coisa que a gente acaba identificando é que essas empresas, ok, elas podem ser muito boas na parte de marketing, criação de conteúdo, só que eles não conhecem do nosso negócio, né?
Então, o que acontece muito, na minha percepção, é que realmente, né, as empresas, às vezes, precisam efetivamente conhecer, né, de marketing digital, como você está explicando aqui para a gente, para que a empresa consiga ter o entendimento do que precisa ser feito para aí, então, fazer. E aí, a conclusão que eu cheguei é o seguinte, Juliano, que eu preciso contratar gente para dentro da minha empresa. Tem que ser gente que está no dia a dia, tem que ser gente que entende do dia a dia da empresa, para poder ter insights, sacadas, até o bom humor nas publicações, para que a gente consiga fazer um fluxo contínuo de publicações, um fluxo contínuo do ponto de vista de marketing, e lá na frente a gente tem um outro fluxo contínuo tão importante quanto tudo isso, que é o fluxo contínuo de leads, né, de contatos que a gente recebe, e aí fazer um ciclo virtuoso acontecer, né, porque muitas vezes, né, a gente vai lá faz uma coisa tal, escreve um artigo, aí passa 6 meses e não escreve mais artigo nenhum. Não dá muito certo, né? Bom, você então, tem comentado, você tem que ter uma constância na alimentação das informações, né? Por exemplo, o YouTube, começa com uma postagem, mas uma postagem todo dia, naquele horário X, e no dia X, quarta-feira, digamos 11 horas. Se você não tem uma constância, o algoritmo ele te pune. A gente coloca lá embaixo. O que você falou é bem interessante. É porque, assim, são muitos itens. Então, assim, eu dei uma simplificada muito, porque são muitos detalhes. O Google, ele analisa mais de 300 itens para o teu SEO. Né? Então, são muitas coisas. Uma coisa também que eu descobri, eu comecei a ficar bastante desconfiado, tive muitos problemas assim, de despesas com empresas de marketing, por isso que eu resolvi estudar. E um motivo também, se você for contratar uma empresa, por exemplo, esse site aqui que eu recomendei, tá? Você pode pegar umas consultorias, tal. Ele é um site estrangeiro dos Estados Unidos, mas ele tem parceiros aqui. Eles me cobraram 15 mil por mês, né, para fazer isso que eu fiz. Então não sai barato. E o contrato é no mínimo 6 meses. Então, se você somar aí, dá quase 100 mil. Então, eu falei, não, eu vou fazer isso depois do expediente. Eu gosto de estudar e comecei. Só que vai mais lento. A minha ideia aí vai levar mais ou menos 1 ano da forma que eu quero, né? Agora, talvez acelere mais porque entrou uma pessoa. Eu estou treinando ela, né, e a gente vai continuar esse trabalho. Agora são 2 pessoas trabalhando. Mas ele é muito caro, o SEO, né? 15 mil. Agora, você pode encontrar empresas que te falam assim, eu tenho um sistema aí na internet negra aí que eu vou dar os backlinks, que são os links que vão linkar para o teu site, vou criar um site falso e vou linkar 1000 links para o teu site. O Google sabe, pessoal. Aí, em 2 dias, você vai estar na primeira página. Isso é enrolação, tá? O algoritmo do Google, ele é muito criterioso com isso. Ele sabe e vai te punir. Você vai acabar sendo punido, né? Então, ele tem até uma palavra para o backlink negro, né? Que eles chamam lá. Você tem que ter muito cuidado com isso. Isso é um sistema a médio prazo. Você vai ter retorno em 6 meses. Aí, em 1 ano, você vai estar muito bem. Tá? Mas se você não for aprender, né, você e quiser uma empresa conceituada, é 15 mil. Que for os orçamentos que eles me passaram. Que é um valor realmente esse investimento é uma coisa realmente bastante... você encontra de tudo no mercado, né? Então, assim, tem aqueles também orçamentos que são muito baratos, né, que também não vai te trazer resultado. Então, quer dizer, você pode gastar pouco, entre aspas, mas também não vai trazer resultado nenhum. Então, é a mesma coisa que jogar dinheiro no lixo, né? Ele é diferente de uma obra, por exemplo, de pintura. A obra de pintura, quando o cara começa a pintar a parede, você vê se está ficando boa ou não. Marketing não, você vai ter um retorno a médio prazo. Tá? Não é assim, eu vou começar hoje e daqui 2 meses já vou estar hackeando nas primeiras páginas. Não, vai demorar um tempo. É um trabalho contínuo, exige esforço, é um trabalho contínuo. E você não pode parar, como o Ricardo falou, você faz 2 meses, eu vou tirar férias com um mês. Não, tem que ser contínuo, senão você vai ser punido. Maravilha. Eu não sei, aqui eu estou vendo aqui pela nossa sala privada aqui, eu não estou encontrando aqui se tem alguma pergunta,
Eu não estou acompanhando lá pelo YouTube, não sei se o Ari tem algum comentário lá, se tiver alguma coisa, puder passar para a gente aqui, tá? Mas, assim, de forma geral, eu achei que é bem interessante os comentários, dicas relevantes, né? E eu acho que esse entendimento, todo profissional, ele precisa ter, né? Especialmente o profissional, desde o profissional liberal até o profissional empreendedor, né, que atua aí, tem a sua empresa, que tem a sua atuação, e eu diria que até o empreendedor de carreira, né? Eu dei uma palestra essa semana aqui, né, em Guarulhos está acontecendo aqui um evento, e essa questão do empreendedor de carreira eu acho que é muito interessante, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa ela trabalha dentro de uma empresa e é aquela questão de vestir a camisa, né? O marketing não é, ou de repente, a principal atuação dela. Mas eu acho que é muito importante esse conhecimento que a pessoa pode estar adquirindo aqui com a gente, através aqui da palestra do Juliano Costa Nobre, né, e levar isso para a sua empresa, né? Isso também faz parte da valorização profissional, porque se a empresa estiver bem, né, o funcionário, né, o empreendedor de carreira vai estar bem também, vai estar garantido a sua atuação lá. Então, eu acho que esse pertencimento é uma coisa muito importante, né, e a SEAG vem aqui justamente para trazer essas informações, né, através dessas palestras aí, e me parece que chegou uma pergunta aqui no bate-papo. Deixa eu só ver. Tem uma aqui, pergunta olha. da Renata, né? Da Renata, muito bem. Renata, obrigado, viu? Obrigado ao Carlos também, Carlos César, que interagiu aí, de Francisco Morato. Vamos lá. Eu vou fazer a intermediação aqui, tá bom? Vamos lá. Ó, minha pergunta era sobre esse último assunto. Nós mesmos conseguimos fazer, então, se contratar um profissional específico para isso? Ricardo. Aqui acho que tem uma pergunta também. Pode falar aí. Ari? Oi. A Ari está tentando falar. Oi, Ricardo, tudo bem? Só descompartilha a sua tela. A minha tela? O Juliano, desculpa. Eu? Não. Deixa eu tirar aqui. Legal. Aê, perfeito. Muito bem. Bom, então, voltando lá para a Renata, então, eu acho que a Renata quer saber a respeito do... se ela mesma consegue fazer ou você precisa contratar um profissional específico para isso. O que você acha, Juliano? Renata, é assim, como eu vou te responder isso? É um caminho longo. Você pode ir no YouTube ir pesquisando. Eu acho que eu estudei isso aí, eu acho que, sem exagero, aí, umas 200 a 300 horas de curso durante a pandemia. Teve uma época que a gente parou mesmo aqui e eu passava a noite, madrugada, dia, manhã, o telefone não tocava, estudando. Demora um pouco, tá? Tem cursos que você pode fazer, mas eu fiz vários cursos e eu achei os cursos um pouco teóricos. Ele te fala o teu erro, igual o site aqui, ele vai te mostrar o erro, mas ele não vai te ensinar a entrar. Então, assim, você consegue sozinho, pesquisando. A nossa ideia agora a gente está fazendo um treinamento para atender esse público. Aí, no treinamento, a gente vai explicar passo a passo. Tá? Talvez seja um treinamento de 1 dia ou 2 dias. Nossos treinamentos sempre são rápidos. Eu não gosto de fazer esse treinamento de 50 horas, 60 bem horas. Bem objetivos, não. Né? É bem objetivo e prático. Não é aquela coisa que... Legal. Apesar de sair do básico, então a gente está fazendo esse treinamento justamente para atender o autônomo. Você quer fazer. Agora, sim, a gente... a priori já fala, você gasta um tempo, tá? Para fazer isso. É um serviço braçal, estou vários dias fazendo, semanas, detalhe, meses. Né? É uma coisinha chata, mas dá para fazer. Eu tenho umas noções básicas de programação, você não precisa aprender, porque o WordPress ele é muito fácil. 1 hora de aula de WordPress, você já começa a atender. Essas modificações você vai fazer aqui, ó. No WordPress. O WordPress é isso aqui, vou mostrar um pouco aqui. Tá sem compartilhar aqui, acho que você tem que voltar ao compartilhamento. Desculpa, não, deixa. Então, o WordPress, pessoal, é uma coisa muito simples de fazer. Tá? 1 hora, você começa a entender. Aí você tem que entender um pouco de tudo. Você tem que entender um pouco do WordPress, aí você tem que entender um pouco de marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo? É como você vai escrever o artigo. Aí depois, a gente vai ensinar tudo isso no treinamento que a gente está elaborando.
vamos começar também da consultoria. E aí você tem que entender as palavras-chave. Eu usei palavras que eram fáceis de ranquear, mas tem palavras que eu não conseguiria usar. Quais são as palavras-chave? É aquilo que o cliente coloca. Como diminuir a temperatura com uma tinta, como trabalhar com drone. Então, é um trabalho de garimpar mesmo essas informações, né, Juliano? Você tem ideia, só de palavra-chave, eu fiz aqui uma busca de mais de 5.000, aí fiz uma planilha, aí eu examino meus concorrentes. Esses sites que eu apontei aqui, ele dá tudo do teu concorrente, muito bom. Palavra-chave, os erros, mas que eu uma coisa dizendo, bem interessante. Né, Juliana? Aquela coisa, como é que alguém que não né, que você contratou uma agência, que o pessoal entende de marketing, entende de outras áreas, né? Como é que esse pessoal vai ter essa mesma sensibilidade para poder buscar essas palavras-chave que são coisas do dia a dia? Né? Então, assim, pode acontecer, claro que pode, mas eu acho que se gasta muita energia. Então, se me permite, eu acho que uma grande sacada mesmo que você vá contratar alguém, mesmo que você vá contratar uma agência, é muito importante você ter o entendimento de toda essa base aqui, com dicas importantíssimas que o Juliano já deu aqui para a gente hoje, né? Eu acho que é muito importante nós, como sendo profissionais, tal, entender essa base toda. Porque senão, é o que eu sempre digo, a gente não consegue nem chegar na dúvida para contratar, né? Não, isso é muito bom você ter falado. Mesmo que você vá terceirizar, é bom você ter conhecimento até para você conversar com a empresa, para você ter uma ideia se essa empresa ela tem um conhecimento técnico para fazer aquilo. Porque tem muitas empresas que não têm. E o marketing, como eu falei, não é uma coisa visível, a olho nu, como pintar uma parede. Né? Você pode ficar pagando uma fortuna para uma empresa por 6 meses e depois eles vão falar, não deu resultado. E aí você já gastou. Tá, Renata? A gente está elaborando esse treinamento e a ideia é vender para as associações esse treinamento. Tá? Não sei se vai ser 1 ou 2 dias, né, mas a ideia é sempre, nossos treinamentos, todos eles dá 1 dia. Tá? Talvez esse 2 dias, porque é bastante coisa. E assim, até do marketing, são várias áreas diferentes. O cara que trabalha no marketing de conteúdo, ele já não mexe muito em outras áreas, como nessas configurações aqui que eu mostrei, do H1, ele já não entende muito. Então, são várias áreas que a gente quer juntar e fazer de uma forma bem simples. Tá? Dá para fazer, ou você pode pesquisar no YouTube, tem muitas informações boas. Eu aprendi muito no YouTube, gratuitamente, mas você vai gastar mais tempo. Você pode jogar SEO, configuração de site, você vai ver várias lives, tem muito material. Legal. Mas o Douglas está mandando um abraço aqui, agradecendo aí, parabenizando aí o conteúdo. Obrigado aí pela audiência também, viu, o Douglas. Tá? Ô, Douglas, muito obrigado aí. Aqui também. Douglas sempre está em boas informações, né, Douglas? Sempre participa. Legal. Sempre está muito bom aí. Obrigado pela participação aí. Legal. Bom, acho que estamos chegando aqui ao término aqui pela nossa programação. Não sei se o Juliano tem mais alguma observação, Juliano, para a gente ir encerrar. A gente tem que, na verdade, aqui ainda tem mais o conteúdo na sequência aqui do CREA São Paulo, né, que o Ari aqui vai fazer aqui o backstage para a gente, né? Tem mais alguma observação, Juliano, para encerrar? Pessoal, a gente sempre coloca nossas palestras, treinamentos, a gente fecha bastante treinamento com associações aqui no estado de São Paulo, e a gente sempre posta no nosso Instagram. Quem quiser seguir, Costa Nobre Eng. Inclusive, amanhã eu vou estar dando um treinamento, a segunda parte do treinamento orçamento de obras. Eu acredito que ainda tem vaga quem se interessar. Ótimo, maravilha. E vou aproveitar também todo mundo que está na audiência aí, né, a gente procurou divulgar aí esse material, então vocês conseguem acompanhar tudo que está acontecendo, palestras, eventos, participações da nossa associação em ações aqui da cidade e também fora dela. Tá? Então, agradecer a presença de todos, em especial aqui ao Juliano Costa Nobre por trazer conteúdos aqui riquíssimos para a gente, né? E seguir aqui, então, para a nossa apresentação próxima aqui do CREA São Paulo.
Ok? Um grande abraço, Juliano. Obrigado aí pela participação mais uma vez aqui com a gente. Né? Um abraço aí, Vanessa, dando um abraço também. Um abraço a todo o pessoal aqui. Olha, tem bastante gente aqui no nosso backstage, aqui, ó, acompanhando no nosso privado, né? Está transmitindo pelo YouTube, mas tem aqui a parte privada nossa, né? Carlos César também, enfim, Hamilton, todo mundo que participou conosco aqui, que vai assistir futuramente também, ok? Um grande abraço a todos e vamos para ver aqui a nossa apresentação do CREA São Paulo e da SEAG. Ari, você faz aí para a gente a comutação, por favor? A SEAG, nos seus 50 anos de existência, vem representando os profissionais da engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, Prefeitura, Estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade, é mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exija a ART, anotação de responsabilidade técnica. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza.
tem muitos interesses, estudou muitas disciplinas, reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos: ciências, matemática, física, criatividade e o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não, racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades.
O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e, com visão de futuro, estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo.